E o presidente do exercício Geraldo Alckmin falou em 12% do crescimento do PIB. Isso mesmo. Vamos às informações que vêm da Agência Brasil. Eu falei governador? Não, né? Presidente, né? O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, afirmou que a reforma tributária poderá fazer a economia brasileira crescer 12% em cerca de 15 anos. Essa é uma reforma que pode fazer em 15 anos o PIB brasileiro crescer 12%. Ela traz eficiência à economia e ajuda enormemente na economia, destacou durante o discurso na abertura do 28º Encontro Anual da Indústria Química em São Paulo. A reforma simplifica. 5 pontos sobre o consumo viram um IVA dual. Desonera completamente investimento e importação, porque acaba com a cumulatividade e tira dos instrumentos fundamentais da grade fiscal, que é a passagem da cobrança da origem para o destino. A alocação de investimentos se fará de maneira mais eficiente e não por artifício tributário, destacou Alckmin. A primeira parte da reforma tributária, que simplifica e unifica tributos sobre o consumo, passou inicialmente pela Câmara dos Deputados e depois foi aprovada pelo Senado no mês passado. Como sofreu uma série de modificações, o texto voltou à Câmara, onde o governo trabalha para ser votado ainda este ano. À tarde de ontem, Geraldo Alckmin foi a São José dos Pinhais, da região metropolitana de Curitiba, no Paraná, para visitar o complexo industrial da Renault, multinacional francesa do setor automobilístico, que completa 25 anos de presença no Brasil. Na ocasião, foram anunciados investimentos de 2 bilhões de reais da empresa no Brasil, que inclui a montagem de um veículo novo na categoria SUV com motorização híbrida, elétrica e combustão. A fábrica da Renault no Paraná, que emprega diretamente cerca de 5.300 operários e gera outros 25 mil postos de trabalho indiretos no estado. Possui um centro de design e um centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação que servirá de referência para a produção industrial da empresa em toda a América Latina. Bom, vou falar de Geraldo Alckmin, o presidente, mas vou falar de enquanto era governador do estado do São Paulo e na região, na Baixada Metropolitana da Baixada Santista, mais precisamente na cidade de Cubatão, tem o polo industrial. Né? E se tinha aqui o Megapolo, que era um evento voltado para a indústria de um dos maiores polos da América Latina. Isso sumiu, mudou de endereço, acabou se perdendo e não existe mais. Como a gente fala em desenvolvimento e crescimento, se a gente não observa um dos grandes parques industriais, né, petroquímicos do país e não observa as suas necessidades. A indústria querendo ir ao 4.0 e enfrentando dificuldades. Como fazer isso? Quando você fala do crescimento do PIB, a gente imagina essas rotas de desenvolvimento. Lógico, a tributação ela é imprescindível, a redução de tributos, a equalização dessas situações. Mas César, parece que tudo é um passe de mágica, e não é assim. Então, Márcio, eu acho que é exatamente esse o ponto. Primeiro você destrói, aí depois você traz uma solução como se construir fosse a coisa mais simples do mundo. Engraçado porque enquanto a gente tinha a oportunidade de resolver, ampliar, ao menos promover uma discussão para a busca de soluções, a gente abriu mão. E aí, como você bem disse também, né, a gente não está falando de apenas por conta de ele ser, na época, governador do estado de São Paulo e não ter olhado para isso. Não, a gente está falando do maior porto da América Latina. Maior polo petroquímico da América Latina. Então a gente está falando não está falando que é o maior do Brasil, porque a importância que tem para o país. Não, é a importância que tem em nível mundial. E aí a gente abre mão, sabe aquele negócio igual? Primeiro a gente corta todas as árvores. Depois vai pensar no vídeo. Aí depois a gente começa a plantar sementinha e fala, não, olha, ano que vem está resolvido. Começamos a plantar. Não é bem assim. Na verdade é que a gente derrubou e agora a gente precisa plantar. Então, como eu disse, legal, a reforma tributária aí, acredito que vai trazer alguns benefícios, mas
ainda precisa ficar claro, nessa proporção, um crescimento de 12%, precisa ficar claro de onde vai surgir isso, porque ninguém ainda tem essa esperança, essa confiança toda num crescimento. Tanto é que a gente está comemorando um crescimento de 0,1 no PIB no trimestre, porque a previsão era de 0,9 para trás. Então, peraí, Márcio, que otimismo, assim, será que é excesso de otimismo? Será que é algo que ninguém ainda está enxergando? Será que é um visionário a ponto de falar, estou à frente de... Mas outra preocupação, quem vai estar à frente do país no próximo 4, 8 e 12 anos, né? Já que se projetou para 15. Sim. Então se imagina que já seja o primeiro ano desse curso, serão 16 anos, 4 mandatos, né? Conseguiremos, porque uma dificuldade que o Brasil tem, quando eu falo Brasil, é o país inteiro, é o Brasil, são os estados, são os municípios, de política de continuidade. Dá sequência àquilo que a gente vai ter isso como planejamento e vai fazer, ou isso a gente está fazendo agora e próxima eleição mudam-se os projetos e as prioridades são outras e foi por entra água outro abaixo. Na presidência da República e aí muda-se tudo. Quer dizer, qual é o projeto de Estado e que garante que, na verdade, essa reforma tributária realmente vai fazer a reforma necessária, né? A expectativa é essa, qual é a política de Estado de tudo isso? Ninguém está torcendo contra a reforma, muito pelo contrário, o que a gente quer é que ela seja o quanto mais exímia possível e mais séria possível. E especialmente clara. Sim, a transparência, quando a gente fala de economia, a transparência é o que traz segurança. E a gente ainda não está conseguindo ter isso, esse que é o problema maior, né? Segurança, transparência, equilíbrio fiscal, contas públicas, déficit, atendimento à população, educação, saúde, habitação, transporte, estrutura do país, são enormes, são vários pontos, né? Tudo isso saindo de um único imposto. Tem que se valorizar o dinheiro público. Acho que começa por aí, corta as gorduras, corta os gastos, e aí começa essa valorização do dinheiro público, economiza.